Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Unai. Eu sou a Rayane Vitor e hoje eu estou aqui com a mesa repleta de profissionais super qualificados. Compondo a mesa aqui comigo hoje, eu tenho o Valmir, da Braga Motos. Bem-vindo. Estou aqui também com o Ronaldo, da Bicicletaria do Miguel. E também com o Zen, que é diretor de trânsito da Prefeitura de Unai. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o trânsito, na verdade a gente vai falar sobre a mobilidade. De uma maneira geral, vamos falar sobre bicicletas, motos, e para isso hoje eu estou aqui com esses profissionais que são super qualificados. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu vou pedir para cada um deles se apresentarem para a gente. A começar por você, Valmir. Se apresenta um pouquinho para nós, por favor. Eu sou o Valmir, sou proprietário da Braga Motos. Somos especialistas em motos seminovas e bicicletas. Nós somos pioneiros, quer dizer, bicicletas elétricas, eu não disse, né? Somos pioneiros em bicicletas elétricas em Unai. Muito bom. Se apresenta pra gente, Ronaldo. Pois é, Rayane, meu nome é Ronaldo, sou dono da Bicicletaria do Miguel, estou no ramo mais ou menos há 20 anos. A gente trabalha com bicicletas elétricas e bicicletas normais. Muito bom. E você, Zen? Eu sou o Zen Samu, eu sou policial civil aposentado, inspetor de investigação. Trabalhei por mais de 30 anos na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e no Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais. Sou também advogado, especialista em direito de trânsito, segurança pública e investigação criminal. Atualmente, sou diretor do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Unai. E o que o diretor do Departamento de Trânsito de Unai tem para dizer para a gente aqui hoje nesse podcast tão enriquecedor? Sim, Rayane, todos nós sabemos que o trânsito de Unai carece de regulamentação, de organização. E nós fomos incumbidos pela administração municipal de trabalharmos nesse sentido. Estamos fazendo os projetos para a municipalização do trânsito e também na elaboração do plano de mobilidade urbana da cidade. Esse é o nosso objetivo. Ronaldo, e sobre a aquisição de bicicletas elétricas? A gente consegue perceber que o volume tem aumentado cada vez mais, né? E eu tenho uma curiosidade sobre o público. Quem que consome mais as bicicletas elétricas? Quem compra mais? São pessoas que voltadas para o trabalho, voltadas para o lazer, ou adolescentes, para a escola? Quem que é o público-alvo? Olha, Rayane, o público em geral usa muito bicicletas elétricas, né? A gente fala bicicletas elétricas, mas são autopropelidos, né? Então, assim, a cidade de Unai favorece bastante, é uma cidade muito plana, é uma cidade muito tranquila. Então, assim, tanto as mães para buscar criança em escola, criança em creche, os adolescentes para ir para a escola, né? As pessoas mais de idade, que às vezes, né, não tira carteira e pode andar. Então, assim, a bicicleta elétrica para a cidade de Unai é uma coisa muito boa, porque favorece bastante. A cidade é muito plana. Então, nesse sentido aí, por isso que vende bastante. Valmir, e para pilotar bicicleta elétrica, precisa de habilitação? Porque a gente vê muitos adolescentes, ou pessoas bem idosas também, né? Sim, Rayane, é uma pergunta importante. O pessoal aqui do Unai está muito preocupado com isso. Que foi divulgado que todas as bicicletas e autopropelido não poderia rodar a partir de 31/12. Precisando de habilitação e carteira para conduzir esse veículo. E a resolução 996 diz que esses veículos não precisam de habilitação e não precisa de licenciamento. Então, as bikes que a gente vende, que chama veículos autopropelidos, bicicletas elétricas e veículos autopropelidos, de acordo com a resolução, não precisa da habilitação e do licenciamento. Qual que é a diferença de bicicleta elétrica e veículo autopropelido? Funciona o seguinte, Rayane, a gente pode dividir em três, né?
Tem a bicicleta elétrica. A bicicleta elétrica, ela tem um motor que só aciona quando você pedala. Então, quando você pedala e o motor reconhece que você está pedalando, essa é a bicicleta elétrica. Uhum. Aí tem o autopropelido, né? O autopropelido, ele tem assim, pode ter até 1,30 de entre-eixo, 70 centímetros de largura, pode dar no máximo até 32 km por hora e o motor no máximo até de 1000 watts. Então esse aí é o autopropelido. Uhum. Agora tem um ciclomotor também. O ciclomotor já é aquele que o entre-eixo já dá mais de 1,30, a largura dela dá mais de 70 centímetros e o motor passa de 1000 watts. Então esse aí já tem que emplacar e tem que ter carteira. Esse é o ciclomotor. Então, no nosso caso, 99% que a gente tem rodando aqui é o autopropelido e a bicicleta elétrica, que não tem necessidade nem de emplacamento e nem de tirar carteira. Entendi. Zen, e o que você tem para falar para a gente sobre essa questão dessa lei que está disponível agora? Não sei se já está em vigência. Sim, a resolução 996 de 2023 do CONTRAN, ela já está em vigor. Ela dá prazo até o dia 31 de dezembro desse ano para que os proprietários de veículos regulamentem, registrem os seus veículos no órgão executivo de trânsito. No meu entendimento, essa exigência é para os ciclomotores, porque entendo eu que os veículos individuais de mobilidade autopropelidos e as bicicletas elétricas estão dispensadas de registro e licenciamento e emplacamento, de acordo com o artigo 12 da Resolução 996, que diz: as bicicletas elétricas e os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos não são sujeitos ao registro, ao licenciamento e ao emplacamento para circulação nas vias, conforme o artigo 134-A do Código de Trânsito Brasileiro. Uhum. Perfeito? O que a gente percebe aqui, Unai, que aqueles veículos que são vendidos nas lojas são entendidos, são autopropelidos e bicicletas elétricas. Perfeito? Uhum. O Ronaldo chegou até a falar das características dos ciclomotores quando ele disse que, sendo elétricos, eles não podem exceder a 50... 32. A 32 km por hora, é isso. 32 e a potência... Acima de até 1000 watts, né? Até 1000 watts. Isso, acima de 1000 watts já passa para ciclomotor, né? Exatamente, Isso. Pois bem. Mas também nós temos ciclomotores que são de combustão. Não somente os elétricos, mas tem aqueles de combustão de gasolina, por exemplo. Uhum. Né? Que a gente chama aí de cinquentinha e tal. Aqueles ciclomotores, são ciclomotores e precisam ter registro e emplacamento. Certo. Perfeito? Valmir, agora eu tenho uma dúvida que é a seguinte: não precisa de carteira de motorista, por exemplo. E a gente percebe muitas pessoas que não têm muita noção e habilidade com o trânsito em cima de uma bicicleta elétrica. O que pode ser feito em relação a isso? Sim, Rayane, a gente fez até um compromisso entre os associados, as revendas de Unai, de fazer uma divulgação, igual a gente está conversando aqui hoje, de fazer uma divulgação e passar para o pessoal saber obedecer o trânsito, o pessoal saber onde uma placa pare, o pessoal saber que tem um sinal, que tem um semáforo, né? Obedecer, que existe uma placa pare, que existe uma parada de polícia, que existe uma parada de ambulância. Então a gente tem um compromisso de fazer uma divulgação, como a gente está fazendo aqui hoje. A gente quer alertar os nossos clientes, que tem muito cliente sempre andando na contramão, sempre fazendo essas coisas que não deve. E então, essas pessoas que estão fazendo essas coisas que não deve andar na contramão, como disse, e outras, vai ser fiscalizado.
Então, assim, a gente tem a intenção de fazer uma divulgação como está fazendo hoje. Mas e se for fiscalizado, por exemplo, Zen, é plausível de multa? Porque um exemplo que eu posso dar, quando são dois veículos, dois carros, por exemplo, um carro, um motorista tem a noção de que eu não posso fechar o outro veículo aqui, tem um veículo estacionado aqui, eu não posso chegar com o meu carro e fechar esse outro veículo, estacionar aqui de maneira que o outro veículo não possa sair, até porque senão pode ser guinchado, né? E quando é bike? Porque geralmente as pessoas não têm muito essa noção. Realmente eu percebo aqui no trânsito em Unai que as pessoas elas não têm muita essa perspicácia do trânsito. Então tem um carro estacionado aqui, sobrou um espaço ali, elas simplesmente colocam a bicicleta delas e aí o carro está fechado, o carro não tem para onde ir. E o que um motorista pode fazer em relação a isso? Chama alguém para penalizar em relação a essa bicicleta pode ser apreendida, levada para algum local? O que pode ser feito para melhorar o trânsito? Rayane, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97, no seu artigo 1º, diz que considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzido ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. No seu artigo 24, o Código de Trânsito Brasileiro determina que o município tem que regulamentar tudo isso. É competência do município. É o que está começando a acontecer agora em Unai, com a municipalização do trânsito. Já o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, quando trata-se da circulação, diz que o condutor deverá, a todo momento, ter o domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Então, a gente sempre tem que buscar a segurança no trânsito, perfeito? Uhum. E obedecendo a sinalização e as regras de circulação. Aí você me fez a pergunta com relação às bicicletas, não é isso? Isso. Se elas poderão, se aquele condutor poderá ser apenado. Uhum. Considerando que um veículo não é registrado, o que pode acontecer? Com a regulamentação do município, da municipalização de trânsito, a gente pode apenar o condutor através do seu CPF. Aquele usuário da via, se ele cometer uma infração de trânsito, ele poderá ser apenado sim. E ele vai receber uma multa no seu CPF. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter uma lei anterior que o defina. Está lá um dos princípios do Código Penal. Então, para que você possa apenar uma pessoa, tem que ter uma lei anterior que diz que aquilo que ele cometeu é uma infração. Perfeito? E o que acontece quando é um adolescente de 15 anos? O adolescente, de repente, pode até os pais responsáveis serem apenados. Né? Porque aquele adolescente, ele tem pai, presume-se, né? Que ele tem um pai, tem a mãe, tem um responsável, alguém que seja responsável por ele. Quem é que forneceu aquele veículo para ele? Uhum. Não é isso? A gente pode ir atrás e descobrir quem foi e essa pessoa será responsabilizada por isso. Entendi. Ronaldo, e teve uma questão que você comentou sobre as bikes que não podem fazer mais de 32 km por hora, correto? E as que fazem, que já foram vendidas e que fazem? Uma coisa boa que você está tocando, Rayane. Então, isso aí, gente, eu peço para vocês, toda pessoa que comprou as bicicletas Souza, da marca Souza Bike, essas bicicletas, anteriormente, antes da lei, do CONTRAN 996, ela atingia até 38 km por hora. Então, hoje ela já sai de fábrica dando só 32. Então, essas outras que dão 38, todo cliente vai pegar sua nota fiscal, procurar a loja onde você comprou, onde você adquiriu o produto, para eles fazer a adequação, para resolver para vocês e a bicicleta rodar normalmente, sem perigo de ter algum contratempo, né, de ter alguma infração na lei, né? E essa adequação é gratuita? Essa adequação é gratuita. Só que tem um porém, tem dois painéis. Tem o painel antigo, que é o painel analógico, e tem um painel novo, que é o painel digital.
Então, a lei só foi legalizada depois que tinha só o painel novo, o painel digital. Então, o painel analógico, ele não aceita a adequação. Então, se o cliente tem uma bicicleta que foi antes da lei e é painel analógico, aí o cliente paga o painel. Se não, aí o serviço é gratuito. Perfeito. Não tem despesa nenhuma. Valmir, o que você tem para falar para a gente sobre essa adequação em Unai? Então, um exemplo aí que a gente está só pedindo o pessoal, foi o que eu já disse mesmo sobre a lei de trânsito, né? O que o Ronaldo já disse, que todos os nossos clientes deverão procurar a nossa empresa para fazer a adequação na bicicleta Souza. A gente está pronto, todas as empresas de Unai que vendeu a bike, está pronto para receber nossos clientes e fazer a adequação de 32 km, no máximo 32 km por hora. Então, é o mesmo que eu já disse sobre a legislação de trânsito, né? Alertar o pessoal para estar obedecendo a legislação de trânsito. É uma coisa importante que a gente precisa de conscientizar nossos clientes. Certo. Zen, o que mais que você tem para acrescentar para a gente aqui de enriquecedor nesse bate-papo? Olha, nós queremos ressaltar a importância, além de obedecer a sinalização, as regras de circulação, são usos de equipamentos de proteção. Eu sempre digo o seguinte, a gente percebe que a pessoa compra um smartphone, estou exemplificando, aí coloca a capa, aquela tela de proteção ali, né? Mas muitas vezes anda numa autopropelido, mas não usa, por exemplo, um capacete. Ou seja, ele protege o seu celular, mas a sua cabeça ele não protege. Então, é extremamente importante o uso de equipamentos de proteção. Outra coisa que eu quero ressaltar é o farol. Extremamente importante que acenda o farol. As bicicletas elétricas e os autopropelidos são extremamente silenciosos e rápidos. Muitas vezes a gente transita numa rua que a iluminação pública é deficitária. Aí você não ouve o barulho de um autopropelido, às vezes, de uma bicicleta elétrica, e o condutor passa rapidamente, porque o farol também está apagado e você não consegue enxergar. Então, o uso do farol, o farol não foi feito somente para você ver as pessoas, mas também para que você possa ser percebido no trânsito. Perfeito. Tanto é que as motocicletas são obrigatório que o farol esteja aceso 24 horas no trânsito. E os veículos também têm que estar com o farol aceso na rodovia. Então, para que isso? Para que possam ser vistos. Então, é importante ressaltar isso. Nós temos que conscientizar as pessoas que utilizam autopropelidos e bicicletas elétricas a ligarem o farol. A gente percebe que eles desligam os faróis visando economizar a bateria. Mas nós temos que entender o seguinte, que a vida humana vale muito mais do que uma bateria de um veículo desse. Com certeza. Então, por isso que a prefeitura agora, o principal objetivo nosso da prefeitura, se você me permitir dizer, o principal objetivo nosso aqui agora é trabalharmos na educação no trânsito e buscarmos também a segurança viária. Esse é o nosso principal objetivo. Educação no trânsito e segurança viária. Perfeito. Para quê? Para que vidas sejam preservadas. Né? No trânsito, o sentido é a vida. Perfeito? Certo. Esse é o nosso objetivo da administração municipal. E você falando sobre segurança, Zen, até me surgiu uma dúvida que eu quero a opinião de vocês dois que trabalham, que lidam diretamente com o consumidor, né? Sobre manutenção. Começar por você, Ronaldo, e depois eu passo a palavra para o Valmir. As pessoas se dedicam à manutenção porque é extremamente importante, né? É bem importante e o pessoal preocupa bastante, né, Valmir? O pessoal preocupa bastante, a gente faz muito manutenção, um trem que deixa muito a desejar é o que o Zen falou aí, é o uso do farol. O uso do farol, às vezes o farol quebra, a pessoa não arruma, tá à noite, a pessoa não liga, né? Mas eles fazem a manutenção direitinho. E tem procura por equipamentos? As pessoas se preocupam, têm sido mais conscientizadas em relação a isso?
Ó, o pessoal não tem a preocupação hoje de estar usando equipamento obrigatório. Ainda o pessoal não tem essa conscientização ainda não. É uma coisa que a gente pode vir a trabalhar, né? Conscientizar o pessoal a usar o equipamento obrigatório, né? De segurança. Em questão da manutenção, o pessoal procura a gente está pronto para atender o pessoal. E é bom o pessoal sempre passar na oficina, regular um freio, né, uma coisa, arrumar um equipamento de segurança. Então, a gente está pronto para atender os nossos clientes com essa questão de manutenção, com peças, serviço. Nós estamos prontos para atender nossos clientes. E acontece a manutenção preventiva ou geralmente é aquela que estragou, preciso arrumar? Ó, tem os clientes que são os clientes mais conservadores, né, que a gente fala, que ele fala, não, dá uma revisão na minha bike aí, que eu estou preocupado. Existe muitos que faz essa prevenção. E tem os clientes também, que espera ela quebrar na casa dele, estragar, para a gente ir lá e buscar e fazer a manutenção. Então, eu acho que é importante a gente frisar isso aqui, para os clientes fazer uma manutenção preventiva que não vai deixar o nosso cliente na mão. Perfeito, perfeito. E Zé, me falem um pouco sobre questão de acidentes. Você sabe me dizer se o índice tem aumentado, se não tem? Como que está essa questão em Unai? Sim, é do conhecimento de todos que já houveram bastantes sinistros, porque o termo correto é sinistro de trânsito. Acidente de trânsito é tudo aquilo que é fortuito ou de força maior que não imprevisível, né? Que não é previsível, que aconteceu, mas existe o que a gente percebe muito são os sinistros, porque quando há ocorrência de culpa, negligência, imprudência, é o que foi falado aí, a negligência de fazer uma revisão preventiva. Aí foi negligente. O proprietário, o condutor, ele foi negligente. Se ele foi imprudente, é quando ele avança o sinal, a placa de parada obrigatória. Não é isso? E a imperícia se diz respeito à falta de habilidade técnica de conduzir um veículo, uma motocicleta, até a própria bicicleta ou autopropelido. Então, o número de acidentes, melhor dizendo, de sinistros de trânsito é muito grande. E nós já tivemos aqui em Unai, lamentavelmente, a ocorrência de óbitos, né? Vários óbitos. Inclusive, utilizando, as vítimas estavam na condução de bicicletas elétricas, de autopropelidos, porque talvez não obedeceu a sinalização de trânsito, né? Então, isso é algo muito traumático, né? Quando ocorre isso. Geralmente, existe muitos casos. E por isso que eu digo que nós estamos trabalhando visando salvar vidas. Certo. Através da educação de trânsito, da conscientização dos condutores, para que possamos reduzir esse número de acidentes e sinistros. Perfeito? E deixa eu te perguntar outra coisa, Zen, porque, por exemplo, existe a lei seca. Motorista, né, a pessoa que estiver de carro ou de moto, se tiver consumido álcool e for parado em uma blitz, a pessoa é punido por isso, né? E a gente sabe que aqui dentro da cidade mesmo, perto dos bares, então sempre tem uma fiscalização, o pessoal é bem rígido em relação a isso aí, para evitar mesmo acidentes por causa de embriaguez. Sabemos também que muitas pessoas saem para bares com as suas bicicletas elétricas e consomem álcool. Só que aí eu acredito que os policiais não param essas bicicletas elétricas. E aí, o que acontece? Diante de um acidente onde a pessoa embriagada era quem estava na bicicleta, essa pessoa é punida? Como que essa pessoa é punida? Nesses casos específicos, a polícia militar vai agir naquele caso específico ali, vai verificar toda aquela situação ali, o que aconteceu. Não é isso? Se o condutor ele estava embriagado ou não, aí nós temos que ver também se o veículo utilizado é um veículo automotor ou não, se ele é passivo de ser registrado ou não. Então, nós temos que trabalhar também, nós temos que entender que nós temos que ter uma lei anterior, conforme eu disse, para dizer. Porque no momento
Não existe uma legislação dizendo que conduzir uma bicicleta estando embriagado caracteriza crime ou infração de trânsito. Uhum. Se for motocicleta, ciclomotor, tudo bem. Agora, no caso de bicicletas mesmo, ainda não temos uma legislação que defina isso. Uhum. É o princípio da anterioridade da lei. Tem que haver uma lei anterior que defina que aquela conduta é crime ou infração de trânsito. Uhum. Perfeito? No Perfeito. momento, entendo eu que não se enquadra, no caso das bicicletas. Uhum. Perfeito? E é algo para ser pensado, né? Porque, por exemplo, 32 km por hora pode causar um estrago. Talvez não fatal, mas pode causar um grande, pode ser bem prejudicial à vida. Entendo que sim, concordo plenamente. O legislador, ele precisa pensar nisso, Uhum. não é isso? Com certeza. E a lei, é importante ressaltar o seguinte, a norma jurídica, ela sempre está em evolução. Uhum. Então, por exemplo, nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, é de 1997, é do século passado, nós estamos no século XXI, né? Sim. Então, desde a edição do Código de Trânsito Brasileiro, que foi em 23 de setembro de 1997, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, sempre vem editando resoluções, além de outras leis também, igual você disse aí, da questão da lei seca. Então, assim, hoje nós temos mais de 1000 resoluções do CONTRAN, que ela sempre está disciplinando algum assunto, não é isso? Uhum. Porque a sociedade sempre está evoluindo, né? A Uhum. gente entende, espera que seja, Sim. não é isso? E as condutas humanas também, as pessoas, talvez uma exigência hoje é que amanhã nós temos que readequar tudo aquilo. Sim. Então é isso, está sempre em evolução, está sempre em mudança. Por isso que o legislador sempre tem que estar atualizando. É o que você disse aí. As bicicletas, né, os autopropelidos, podem dar aí 32 km por hora. E se for embriagado? Há de se pensar nisso também, Uhum. não é isso? Sim, é verdade. Perfeito. Ô, Ronaldo, e me conta, o que você acha sobre essa lei? Qual que é a sua perspectiva? Você acredita que pode vir, que vai trazer bons resultados para a Unai? O que você visualiza? Eu acho sim, Raiane, que vai trazer bons resultados. Por quê? O Naí, igual eu estava falando para vocês, é uma cidade muito plana, é uma cidade que a população depende muito desse veículo. Então, hoje a gente tem bairros muito afastados. Uhum. Tem o bairro Mamoeiro, tem as chácaras. Então, tem muita gente que depende dessas bicicletas para o seu dia a dia. Então, tanto é que isso aí o pessoal estava muito preocupado. O pessoal estava muito preocupado como é que ia fazer, se ia emplacar, se não ia emplacar, se tem que ter carteira, se não tem que ter carteira. Porque hoje eu creio aí que tem, sei lá, umas 5 mil ou mais bicicletas rodando. E tem muita gente que depende dessas bicicletas. Então, é assim, e muita gente não sabia dessa lei, da lei do CONTRAN 996. Então, essa lei aí, graças a Deus, apoia eles, né, o Zenha? Apoia, assim, Tá vindo para regulamentar, né, Ronaldo? Isso, tá essas vindo. bicicletas. Isso, está vindo para regulamentar. Então, ela foi criada em 2023 e até então muita gente não sabia. Nossa, foi em Então, 2023? foi em 2023. Eu mesmo não sabia. Foi em 2023. Então, graças a Deus, a gente está adequando todas elas que dão mais de 32. E hoje, 100% delas, dos autopropelidos, só dão até 32 km por hora. Os fabricantes nenhum vende bicicletas autopropelidos, né? Assim, que todos os autopropelidos vendidos estão dentro da resolução 996 do CONTRAN de 2023. Perfeito. Rayane, foi feita uma pesquisa e uma consulta pelo Departamento de Trânsito da Prefeitura de Unai, no comércio local, constatou-se que foram vendidas mais de 10 mil bicicletas elétricas e veículos de propulsão autopropelidos no comércio. Isso com nota fiscal. Então, nós estamos dizendo num município onde nós temos em torno de 90 mil pessoas. Numa comunidade com 90 mil pessoas, foram vendidas mais de 10 mil bicicletas elétricas. É um número alto, né? Bastante É um alto. número muito alto. Bastante alto. Então, assim, e a preocupação maior nossa é justamente isso.
esses usuários aí, condutores desses veículos, será que eles estão obedecendo a sinalização de trânsito? Uhum. Não é isso? Será que eles conhecem as regras de circulação? Acredito que a maioria não. Sim. Então, esse tem sido a nossa batalha, a nossa luta aí de trabalharmos nesse sentido, de trazermos a educação de trânsito para essas pessoas, Uhum. para esses usuários. Perfeito. Dizer também da questão da segurança viária, que é muito importante, que nós já dizemos anteriormente. Então, é isso que nós estamos, a princípio, tem sido isso. Uhum. Tá? Nós estamos trabalhando nessa frente. Certo. Não é isso, Ronaldo? Isso mesmo. Vamos então sobre essa fiscalização. Quem faz essa fiscalização? Sim, Rayane. A fiscalização hoje está sendo feita pela Polícia Militar. Então, um cliente que acontecer algum fato com o cliente no trânsito, vai ser acionada a Polícia Militar e a Polícia Militar vai fazer a fiscalização conforme o caso. Foi até abordado aqui o assunto de bebida, né? Então, por exemplo, se o cliente estiver andando errado, estiver andando fora de um sinal, ou bater o veículo, houver algum acidente de trânsito, a Polícia Militar vai recolher esse veículo, sendo a bicicleta, mesmo sendo a bicicleta, vai recolher o pátio. Se a pessoa estiver errada, dependendo do que for acontecido na ocorrência, se a pessoa não tiver certinho, o veículo deve ser recolhido ao pátio. E depois isso é resolvido na delegacia. A polícia recolhe e esse veículo vai para o pátio e depois é resolvido na delegacia com o delegado de trânsito. Não é isso, Zé? Você que entende bem? Com certeza. É bem isso mesmo. Ronaldo, e às vezes sobre essa questão dessa nova lei, nem sei se eu posso chamar de nova, porque é 2023, Já tem um né? tempo, né? E agora que eu tô sabendo também. Mas assim como eu, agora que algumas pessoas foram informadas e parece que estão um pouco alarmadas, né? Sobre se resguardarem. Essa lei resguarda alguns direitos, assim como deveres? Como que está o funcionamento? O que eu quero falar para a população, gente, que essa lei de 2023, então, assim, podem ficar tranquilos, é uma lei federal, né? Que veículos de todas essas medidas que eu passei, que é de no máximo 1,30 de comprimento, no máximo 70 centímetros de largura, e que dê no máximo até 32 km por hora e no máximo 1.000 watts, esses aí são considerados como autopropelidos, não precisa de emplacamento, não precisa de carteira, precisa, igual o nosso amigo Zé falou, a população tem que conscientizar de respeitar as leis de trânsito. Precisa de consciência, né? Não parar na porta de um hospital municipal, numa vaga de cadeirante, numa vaga de idoso, não parar num banco, numa vaga do idoso, respeitar as leis de trânsito, parar no semáforo, ligar o farol à noite. É isso que a gente está assim, tentando ajudar a população a conscientizar, a obedecer às leis de trânsito, como qualquer outro, um carro, uma moto normal, né? Perfeito. Então, assim, mas que para eles ficarem tranquilos, que graças a Deus tem a lei e as bicicletas hoje vendidas em Unai, 100% delas são autopropelidas e está dentro da lei do CONTRAN 996 de 2023. Perfeito, muito bom. Tem mais alguma coisa, pessoal, que vocês gostariam de acrescentar? Sim, Rayane, eu gostaria de dizer que nós estamos à disposição da população de Unai, do Departamento de Trânsito, que fica localizado lá no terminal rodoviário, na rodoviária de Unai. O nosso objetivo, nós estamos lá para servir e proteger. E quero dizer também, eventuais dúvidas que a população tiver sobre a resolução 996 de 2003 do CONTRAN, e outras questões afetas ao trânsito da cidade de Unai, que nos procure. Nós estamos lá diuturnamente, fico lá, chego lá às 7 horas da manhã, não tenho nem horário para sair. Perfeito. Então, nós estamos sempre lá à disposição da população para esclarecer, para tirar dúvidas, para ajudar. Perfeito? Sim. E eu peço e convido a população de Unai que venha fazer parte
desse grande movimento que nós estamos fazendo para melhorar o trânsito na nossa cidade. Muito. E isso é importante para todos nós. Preservação de vidas, organizar o trânsito, todos nós sabemos. O trânsito de Unai é caótico, Sim. Todo mundo sabe disso. Mas é importante que a gente comece a trabalhar isso, conscientização, para que tenhamos a melhoria no trânsito que todos nós desejamos, pretendemos e teremos. Perfeito. Muito obrigado, eu Sim, agradeço. sim. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar pra gente, Valmir? Só para encerrar então, Rayana, estamos encerrando, né? Eu quero só dar um alô para meus clientes aqui, que precisar de algum esclarecimento, como o Zen já disse, nós também da Braga Motos estamos à disposição dos nossos clientes para esclarecer sobre a lei e esclarecer sobre a adequação que a gente está fazendo nas bicicletas Souza. Pode procurar a gente, pode procurar a loja. Os clientes devem procurar a sua empresa que comprou a bicicleta. Então eu estou fazendo um chamado para os meus clientes, compradores da bicicleta Souza. Pode procurar a nossa empresa, que a gente está pronto para atender e fazer a adequação. Só aproveitando que isso é uma observação muito importante sobre a compra no comércio local, né? Porque Sim. essa é uma oportunidade agora, precisa dessa correção, quem comprou no comércio local já é algo facilitado, Isso né? mesmo. Sim, importante você fez essa colocação, que o cliente hoje vai precisar da Braga Motos, vai precisar da bicicletaria do Miguel, e o pessoal que às vezes comprou fora de Unai vai ter uma certa dificuldade para fazer essa adequação que está sendo feita É verdade. nas lojas. É verdade. Então, só para terminar aí, eu agradeço aqui o pessoal, o Ronaldo, o Zen, e dizer para meus clientes que eu estou lá à disposição para o que eu precisar. E obrigado a todos e uma boa tarde. Passa seu telefone de contato, o endereço também. Ah, sim, interessante. Braga Motos fica no centro, Rua Alba Gonzaga, 597, e o telefone 3676-5263. Vamos divulgar também o celular, 99910-5263. É o WhatsApp também? O WhatsApp também. Anota aí, galera. Perfeito. E você pode passar um recadinho também, se você quiser, fica à vontade. Pois é, Raina, eu quero agradecer ao nosso amigo Zen aqui, que está dando a maior força pra gente. Agradecer a você, né, que desse bate-papo da gente aqui. O Valmir também, né? O Ismael, né, que arrumou pra gente. Agradecer e falar com os clientes. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos à disposição, tá? O que o Valmir falou da adequação, agende a adequação, converse conosco pra gente não deixar para a última hora, né? Que vai deixando que até 31 de dezembro é a data limite. 31 de dezembro de 2025. Isso agora. Então, agende sua adequação, ligue pra gente resolver. E agradecer, estamos à disposição lá, Bicicletaria do Miguel, né, na Governador Valadares, 536, o telefone 3676-3375, e agradecer a todos vocês. Muito bom. Eu que agradeço vocês. Hoje foi um bate-papo enriquecedor. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu gostaria de agradecer você pela audiência. Um forte abraço e até a próxima.